Você tem curiosidade para saber quais são os predadores mais velhos? Hoje nós vamos explorar esses guerreiros que venceram a morte para viver muitos anos de vida. Se um predador já é honrado pela qualidade e feitos de sua caçada, imagine viver para contar história. Neste vídeo eu vou te apresentar os predadores mais velhos da franquia e vamos conhecer mais um pouco sobre eles. Prazer, eu sou Milão, sejam muito bem-vindos ao canal na sua tela e vamos embarcar nessa história. Vem comigo e bora pro vídeo! Os Yautjas, conhecidos popularmente como predadores, são uma raça guerreira que vive para caçar. Sua existência gira em torno de uma única obsessão: rastrear e derrotar presas mortais, que podem ser desde humanos até criaturas alienígenas aterradoras, como já conhecemos, os xenomorfos. Apesar de possuir uma tecnologia avançadíssima, uma força física impressionante e séculos de tradição, a caça para eles nunca é fácil. E é por isso que muitos dos Yautja morreram enquanto ainda eram jovens. Embora eles possam viver centenas ou até 1000 anos em condições ideais, essas condições raramente existem. Afinal, sua rotina inclui enfrentar alienígenas com sangue ácido ou até exércitos de elite em planetas hostis, o que torna o risco de morte uma constante. Como resultado, poucos predadores chegam à velhice, porém ao longo dos séculos, alguns tentaram ultrapassar os limites naturais de sua espécie. Um exemplo disso é a hibridização, uma técnica que envolve misturar o DNA com outras espécies para adquirir características vantajosas. O caso que vemos é em Predador de 2018, vemos aí um grande exemplo de um predador que foi geneticamente modificado e ele é conhecido como predador melhorado, que usa traços de diversas formas de vida para se tornar mais forte e mais durável. Imagine então pegar as melhores qualidades de diferentes espécies alienígenas e incorporá-las ao seu corpo para se tornar mais rápido, mais forte e até viver mais. Além disso, alguns predadores se tornam cibernéticos, substituindo membros ou órgãos danificados por próteses mecânicas, ou até aprimoramento, que não só ajudam a sobreviver a ferimentos fatais, mas também aumentam a sua chance de enganar a morte e viver mais. A malandragem, né? A famosa malandragem. Esse é o panorama. Mas agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos mais antigos e notáveis dessa raça. O primeiro que eu trago para vocês é um bem conhecido, que é o Ahab. Ele foi um predador veterano com cicatrizes das criaturas mais mortais da galáxia. O que o tornava ainda mais fascinante era sua obsessão. Durante a caçada, Ahab encontrou sinais de uma espécie misteriosa e poderosa, que são os engenheiros, seres antigos vistos lá em Prometheus e também em Alien Covenant. Para a maioria dos caçadores, essa descoberta teria sido uma mera curiosidade, mas para Ahab não. Isso tornou para ele uma missão. Ele passou 112 anos seguintes rastreando os engenheiros, caçando pistas por sistemas estelares e finalmente derrotar um deles em 2219. Considerando que ele já era um caçador experiente quando encontrou e que passou mais de um século atrás deles, isso nos faz imaginar que ele poderia ter mais ou menos 150 anos na época, possivelmente ali beirando uns 200. Então isso é muito tempo de vida. Trazendo outra figura aqui para nós, imagine um predador que caminhava pela Terra antes da civilização humana se expandir pelos céus. Esse era o Xamã, um predador que por volta do século XIX caçava os guerreiros mais ferozes das tribos indígenas da América do Norte. Ao contrário de muitos da sua espécie, ele não usava os lançadores de plasma e nem camuflagem avançada. Ele confiava muito mais apenas em suas armas primitivas e a sua incrível habilidade de caçador. Além ainda o descreve como Yug, um demônio devorador de homens no folclore nativo. Com mais de 150 anos de experiência, é bem possível que ele tenha mais de 200 anos se ainda estiver vivo. A sua longevidade é apenas mais uma prova de que, para os Yautjas, a vida pode ser longa, mas não sem grandes custos. De um predador
E ele é apresentado para nós lá no jogo Alien vs Predador 2 The Primal Hunt. Um predador chamado O Antigo foi acidentalmente preso em um campo de êxtase, em um tipo de animação suspensa. Durante 15 anos ele não envelheceu, não sonhou e não deteriorou. Mas ao ser libertado, a sorte não foi ao seu favor. Momentos depois de ser libertado, ele foi infectado por um facehugger, selando seu destino de maneira completamente trágica. E é um lembrete de que, embora a tecnologia possa preservar a vida, ela também pode ser a causa da morte. Agora eu vou te apresentar um predador que talvez ele seja o predador mais famoso por sua longevidade. Estamos falando do Greyback. Ele foi um predador ancião que em 1718 recebeu uma pistola Flintlock como presente de um capitão pirata humano chamado Rafael Adolini. Após ajudá-lo a enfrentar uma rebelião a bordo do seu navio, Adolini presenteou Greyback com uma pistola antes de sucumbir aos seus ferimentos. Greyback apareceu novamente em 1997, após a morte de um caçador em Predador 2. Quando ele reapareceu, já haviam se passado mais de 280 anos. Ele provavelmente tinha mais de 100 anos em 1718, o que nos leva a concluir que ele tinha mais de 400 anos em sua segunda aparição. Greyback é uma prova viva de que, se um predador sobreviver o suficiente, ele pode viver por séculos. Outra curiosidade aqui é que em Predador Homeworld, um predador diferente apareceu. Possivelmente com mais de 1000 anos, ele não fazia parte de nenhum clã e vivia uma vida solitária tranquila lá em Altia Prime, o planeta natal dos predadores. Mas quando 3 jovens predadores começaram a causar uma onda de assassinatos em Yellowstone, esse ancião desceu à Terra e não para uma caçada, mas para buscar justiça. Ele caçou e derrotou os 3 jovens um a um em intensas batalhas. Isso prova que quanto mais velho um predador, mais mortal ele se torna. Imagine então um predador de mais de 1000 anos, quão devastador esse bro deveria ser, hein? E já falando aqui dos predadores de 1000 anos, vou trazer uma curiosidade bem legal, é que predadores que têm cerca de 1000 anos de vida ou mais, eles não são líderes de clãs, mas são extremamente respeitados por sua sabedoria e experiência. Eles são conhecidos pelos seus dreadlocks grisalhos, também pelos seus equipamentos ornamentados e especialmente pelas suas máscaras personalizadas. Mesmo sendo velhos, eles continuam sendo guerreiros formidáveis. Normalmente, cada clã tem apenas um antigo, e quando eles se aproximam do fim de suas vidas, escolhem um sucessor para passar o seu legado. Isso é bem legal, você vê como trabalha bem a honra aí dos Pialdes. Agora, para finalizar aqui os nossos predadores mais velhos, vamos falar aqui de um predador que é uma lenda entre os Yautjas, é o Galacta. Ele é conhecido como o Rei Predador, um ser que, segundo dizem, tem milhares de anos e ele remonta a uma época muito anterior aos humanos e aos xenomorfos, quando travou uma guerra contra uma espécie antiga, os Drukhati, cuja força era superior até mesmo à dos predadores. Galacta é descrito como um divino, imortal e de poder sobrenatural. Seus dreadlocks não são apenas cabelo, mas generais mecânicos, indicando um aprimoramento genético. Galacta não é apenas um velho, ele representa o que um predador pode se tornar quando transcende a caça e evolui para além de seus próprios limites. Agora eu queria trazer para vocês uma curiosidade, um exemplo bem peculiar é de um ancião conhecido como Spartan. Ele é líder de um clã de elite e a sua verdadeira idade ainda permanece um mistério. Ele pode ser um predador com séculos de vida, mas ainda assim não teria chegado à marca dos 1000 anos, o que o manteria fora da categoria dos antigos. Assim vemos que a expectativa de vida dos Yautja é um paradoxo. Eles podem viver séculos, milênios, mas devido ao seu estilo de vida mortal que eles mesmos escolhem, a maioria não chega nem viver há tanto tempo. Então, no entanto, para poucos,
e sobrevivem, seja por obsessão, seja por sabedoria, sorte, eles se tornam lendas vivas dentro da sua própria espécie. E nisso podemos ver que só os grandes, os mais fortes, os mais hábeis e os mais sagazes conseguem viver muitos anos de vida. E nisso vamos chegando aqui, galera, a mais o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado demais. Eu gosto muito de fazer vídeos como esse. Se você quiser sugerir algum tema para nós, deixe aí nos comentários que a gente vai correr atrás para trazer para vocês, tá? Queria agradecer demais a presença de todos. Muito obrigado pelo apoio, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem. Fui!